Bom, vamos lá. Deixa eu apresentar um pouquinho da Shiner para você, tá? Shiner é uma aceleradora de tecnologia, tá? Obviamente a gente não começou nesse modelo, a gente vinha do modelo de software house e fez essa transição, tá? Então a Shiner abre efetivamente o nosso CNPJ em 2019. Neste momento a gente fez parte de algumas outras aceleradoras, né? Aceleradoras que são parceiras nossas até hoje. E o que que consiste nesse modelo de aceleração de tecnologia, tá? A Shiner hoje ela tem três braços. O primeiro braço é a academia. É nele onde programadores entram num grupo que a gente faz a gestão. Esse grupo a gente envia materiais, disponibiliza conteúdos, vagas, oportunidades e também tem a oportunidade desses programadores se mentorarem a multinível, né? Então, os mais experientes mentoram os iniciantes até um ponto que, se algum deles tiver interesse, eles podem fazer um mestrado profissional. Esse mestrado profissional é orientado pela Shiner, então a gente ajuda a escrever o projeto, ajuda em toda a parte burocrática de ter uma empresa executora do projeto para aceleração, para poder executar esse mestrado profissional, né? E a gente acompanha toda essa jornada desse programador no mercado. Esse braço é sem fins lucrativos, a ideia é gerar mão de obra qualificado para todo o mercado, para as nossas startups, tá? O segundo braço que a gente tem é a metodologia, tá? Como eu disse, a Shiner saiu do modelo de software house, a gente entendia que a software house não tem escalabilidade, não fazia sentido em casa de ferreiro, espeto ser de pau. E pensando nisso, a gente ajuda outras software houses a fazerem essa transição de mercado também, né? A darem escalabilidade para o negócio delas, a virarem uma startup, mas enquanto elas não fazem isso, elas continuarem executando como software house, tá? E como que a gente faz isso? Esse braço da metodologia, além de ajudar a software house a fazer toda essa transição, a gente libera acesso para ela a um Bastion, onde os programadores podem fazer toda a parte de programação, de código, de trocar código. A gente usa um repositório central de GitLab, gestionado por projeto, com grupos, com autenticação de quem que pode acessar cada projeto, cada parte do projeto. E auxilia também a startup em toda a parte de código, compliance, testes, automatização da parte de desenvolvimento em si, em gestão de projeto. Isso faz com que as software houses troquem código entre elas, e nessa troca de código permite que a software house reduza o tempo de desenvolvimento e aumenta a qualidade da tecnologia desenvolvida, né? Então, isso é bom para os clientes da software house e é bom para a software house, tá? E, obviamente, a Shiner tem aí uma margem de lucro nesses projetos, nessa participação de todo esse ecossistema, e a gente usa esse braço também para fornecer tecnologia para os nossos acelerados. E o último braço, e não menos importante, na verdade, o mais importante é a nossa aceleradora. É nele onde uma empresa ou um fundador vai entrar ali em fase de transformação digital e ele vai passar desde a ideação até a entrada no mercado e escalabilidade, né? E a gente passa por três fases, que são três marcos. O primeiro dele é o MVP, né? Então sai ali da ideação até MVP. O segundo marco é o que a gente chama de fase beta, e o terceiro marco é a fase V1. MVP a gente está falando de tecnologias geralmente no code ou tecnologias iniciantes para poder validar a ideia do negócio. Geralmente são projetos de até 3 meses, são projetos menores que ainda podem existir erros, que ainda podem existir falhas, que vai ser liberto e disponibilizado para um grupo inicial, não tão avantajado, e isso permite que a startup já tenha execução logo nos primeiros meses. A fase beta, a gente já está falando de tecnologias nativas, né? Um aplicativo na Play Store, um aplicativo com um framework mais robusto que permita a escalabilidade, serviços, componentização de Docker ou container ou alguma coisa que vai facilitar com que essa startup comece a ter expansão dos negócios e não se preocupe tanto com a disponibilidade da tecnologia, tá?
É nessa fase também que pode ser feita integração com outras APIs, com outros sistemas, com outras tecnologias de outras plataformas já existentes. Também é feito somente na fase beta. E fase V1, a gente está falando de tecnologias para empresas que envolve desenvolvimento com pesquisa, com doutorado, algum IoT, alguma inteligência artificial do zero, não conectar com uma IA, né? Conectar com uma IA. Até em fase MVP a gente consegue fazer, é bem simples, não é complexo. A gente está falando de desenvolver uma IA do zero. Estou falando de IoT, de blockchain, ou de algo que envolva química, engenharia ambiental, ou qualquer outro processo que envolva pesquisa, e que isso pesquise e isso vai levar a uma barreira de entrada para outros concorrentes nesta tecnologia. Tá? Em fase MVP, a gente está falando de até 3% de equity que a Shiner vai pegar. Fase beta, a gente está falando até 5% de equity. E fase V1, a gente está falando até 10% de equity. Beleza? Bom, e como que faz para participar da Shiner, né? A Shiner primeiro você vai fazer uma reunião comigo. Nessa reunião eu vou te fazer algumas perguntas, vou entender como é que funciona o modelo de negócio seu, o que que você tem perspectiva, vou avaliar, vou te dar alguns conselhos, vou te dar algumas trilhas, o que que seguir da vida, mesmo que a gente não continue na aceleração, é como se fosse uma consultoria, uma hora de reunião comigo. Feito isso, avaliando que faz sentido nessa reunião a Shiner acelerar esse modelo de negócio, não tem nenhum impedimento, a gente vai fazer uma análise de viabilidade financeira. A análise de viabilidade financeira são 4 encontros. Esses 4 encontros a gente vai juntos planilhar, avaliar, desde mercado, gastos, faturamento, investimento, tudo que a gente precisa ver e criar de perspectivas e indicadores para o sucesso desse negócio. Eu costumo falar que o negócio primeiro tem que dar resultado na planilha para depois a gente ver se dá resultado no mundo real, né? Porque se não dá resultado nem na planilha, não vale a pena nem testar no mundo real. Vamos primeiro ver se as contas fecham, tá? Eu gosto bastante dessa parte matemática do negócio, de ver realmente se isso tem um fechamento, e aí é lógico que mundo real é mundo real. Nem tudo que está na planilha funciona no mundo real, mas pelo menos a gente sabe onde é que a gente errou e fica mais fácil de construir novos indicadores. Passada a fase beta, aí sim a gente assina o mútuo conversível. Esse mútuo conversível, com o investimento da Shiner, em toda a parte de tecnologia, em toda a parte de execução, mentorias, co-execução dos projetos, é, ele vai ter um prazo de 2 a 5 anos. Nunca menos do que 2, nunca mais do que 5, tá? E aí, durante todo esse período de 2 anos, a gente vai estar juntos construindo este negócio, executando a tecnologia, fazendo mentorias dia a dia, né, fazendo reuniões semanais comigo para poder acompanhar o projeto, a execução, disponibilizando todo o nosso time, seja o nosso marketing, seja jurídico, seja contabilidade. E aí pode ser que entre algum dos colaboradores da Shiner para poder tirar dúvidas mais específicas nessas informações, ou algum parceiro nosso. E com isso a gente vai estar aí acompanhando a execução desse projeto, cada passo, até que ele tenha o resultado e a gente receba os dividendos. O nosso modelo de negócio é um modelo de negócio de risco, mas porque a gente acredita no resultado, a gente acredita que a gente pode construir startups e novos unicórnios no Brasil, tá? É lógico que uma vez que a startup prova viabilidade financeira no mundo real, não só na planilha, a gente também consegue indicar para investidores, para venture capitals, para famílias de anjo, e vocês terem um sucesso, e aí pode ser que role sim um exit da Shiner no projeto, tá? Muito obrigado e até a próxima.